Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos pela vontade de Deus, na primeira reunião presencial do ano do Templo Santo Estevão. E peço que os irmãos, então, se coloquem de pé pela vontade de Deus, para que façamos a abertura da nossa reunião de hoje. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que o Senhor nos ampare, nos oriente e nos ilumine, nos dando os seus pensamentos, o seu discernimento e a sua manifestação. Que assim seja. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino número 2. De Deus nos veio a graça da obediência, Filho eternal de sua onipotência. É na sua lei, sabemos agora, que em cada um de nós o Cristo mora. Vem, nega-te a ti mesmo, com a dor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Nada temos de nós o que nós temos, ao Criador do céu tudo devemos. O mundo é uma vaidade e a mentira é a blasfêmia da verdade. Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. O Senhor tudo vês, tudo norteia, desde o astro infinito ao grão de areia. Se alguma coisa houvesse com vontade, onde estaria de Deus a majestade? Vem, nega-te a ti mesmo, com ardor toma tua cruz, diária e com paciência. Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência. Podemos sentar pela vontade de Deus. Como vinha dizendo na abertura da nossa reunião, é motivo sempre de darmos graças a Deus todas as oportunidades em que o Senhor, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim nós reconhecemos que estamos aqui pela vontade de Deus, cumprindo com aquele estatuto que está desde lá do Velho Testamento, que diz: congregai-vos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos nos congregando, nos reunindo para falar, para aprendermos um pouco mais, para estudarmos juntos essa doutrina maravilhosa, a doutrina do Salvador do mundo, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou como nos diz também o professor Ugarte, e nós lemos em poucos dias na última reunião, a doutrina do amor e da luz. Do amor, porque se fundamenta nos dois grandes mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo.
e da luz, porque este amor vivendo em nosso interno funciona como se fosse uma grande luz, iluminando o quê? As nossas consciências, nos dando discernimento, nos dando entendimento, nos dando a percepção necessária para que por Cristo possamos fazer a sua vontade. Mas hoje, junto comigo, eu não quero me estender muito, está como companheira da noite a irmã Nívia, a quem, pela vontade de Deus, nesse momento eu passo a palavra. Que Deus esteja conosco. Boa noite, irmãos. Que Deus esteja conosco, na sua paz, que nos dê do seu discernimento, da sua sabedoria e da sua audição, para que possamos ouvir no seu verdadeiro espírito a mensagem que Ele ordenou para a noite de hoje. Que possamos estar em paz. Muito nós falamos, meus irmãos, em paz. Desejamos paz, queremos viver em paz, queremos estar em paz. Mas nós compreendemos verdadeiramente a palavra paz, o sentido dessas 3 letrinhas, paz. Em João capítulo 14, versículo 17 nos diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A humanidade acredita numa falsa paz, que o mundo material proporciona, que é ilusória e passageira, pois acreditam que ela é sempre proporcionada por algum fator externo, ou algum lugar, ou sem preocupações materiais, sempre materializando a sua causa. A verdadeira paz está no nosso interno, que alcançamos quando, em obediência a Deus, vivenciando a sua perfeita e agradável vontade, dentro dos seus santos mandamentos e estatutos, na certeza de seu amparo, e que tudo é seu plano perfeito. Compreensão que somente o Cristo, o Espírito Santo de Deus, que em nós vive e que em nós habita. Nós temos um hino no inário, que diz: queremos a paz. E numa parte ele diz, não vou cantar, só vou citar a palavra. Queremos a paz. Nós pedimos pela paz. E quando erguermos as mãos e não duvidarmos do Senhor. Claro que prontamente vem o primeiro pensamento, mas eu não duvido. Então, por que nos angustiamos? Por que nos sofremos em nossas vidas? E quando erguermos as mãos, não estamos entregando, estamos reconhecendo que tudo já está em suas mãos. Porque essa é a nossa luta diária, constante, vivenciarmos a vontade de Deus, silenciando nossa vontade material, nosso ego, com fé inabalável. Essa é a trajetória para a nossa evolução espiritual. E assim vamos alcançando a viver a verdadeira paz em Cristo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 22. E a paz de Deus excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Somente com a mente do Cristo em nós é que alcançamos a verdadeira paz, que silencia nossa consciência humana e nos transcende para uma paz confortante na consciência, como nos diz o Cristo no professor Júlio Gatti, nas 2 grandes leis espirituais, no capítulo 4, quando nos ensina exercícios práticos para entrar em harmonia com a vontade de Deus. Ele nos diz assim: para as pessoas que aceitarem a doutrina da obediência ensinada nesta obra, damos alguns exercícios práticos para obter-se um princípio de harmonia com a vontade de Deus, cujos resultados
serão imensamente benéficos, sempre com fé intensa se pratique, se chegando-se a obter diferentes manifestações, como sejam: sentir-se-á uma confortante paz na consciência, em fluxos espirituais e desenvolvimento gradativo da visão e audição. E é muito confortante para nós, meus irmãos, que pela graça de Deus estamos despertos na obediência. Temos o conhecimento e a compreensão de que a verdadeira paz espiritual está ao nosso alcance através da sabedoria e discernimento de vivenciarmos com fé inabalável esta doutrina, que somente o Cristo, verdadeiro Espírito de Deus, em nós vivencia, sempre fundamentado nos santos mandamentos e estatutos da doutrina. E sempre nós temos que ter essa consciência que essa paz, toda essa transformação é de dentro para fora. Ela está no nosso interno. Quanto mais nós buscarmos a harmonia de viver em obediência, mais essa paz vai se expandir. Muitas vezes no nosso dia a dia são segundos, são momentos, mas é uma paz porque nós estamos em harmonia com o todo. E é a nossa expansão de consciência que nos traz essa paz, vivenciando essa transformação. E não podemos esquecer da prática da tranquilidade. Pela vontade de Deus, estou tranquilo, que nos foi ensinada e quando feita com intensidade, com fé, alcançamos uma paz que muitas vezes não conseguimos descrever em palavras, conforme tantos testemunhos que já ouvimos na igreja. Às vezes, consideramos segundos, minutos, mas para Deus não existe o tempo. E só Ele sabe o que isto representa na nossa evolução espiritual. Tem um dos livrinhos do irmão Aldo que ele cita essas práticas da tranquilidade, que ele diz assim: sempre que nos vier à mente, repitamos esse exercício prático, antecedido ou não, do Pai Nosso. Pela vontade de Deus, estou tranquilo. Pela vontade de Deus, estou tranquilo. Pela vontade de Deus, estou tranquilo. O que se busca é a tranquilidade de espírito necessária à compreensão mais profundas da obediência a Deus. Este primeiro exercício mental pode ser entendido como o batismo de João, preparatório para se alcançar um entendimento maior e mais amplo da doutrina oculta de Cristo Jesus. Ele não nos coloca no caminho, mas nos prepara para a viagem pela senda transcendental do conhecimento oculto, jamais revelado ao mundo antes de Cristo Jesus. Para qualquer indivíduo que o praticar, em seus momentos de aflição, com fé e procedendo como homem corretamente, receberá o amparo e será aliviado da angústia. Sempre que a ideia perturbadora voltar à mente, repetir a prática, que em pouco tempo será amenizado do que o estava corroendo. Fecha aspas. E é essa a nossa busca, né, meus irmãos? Nosso caminho. Vencer a consciência humana para estarmos em harmonia com o Pai, para alcançarmos a unificação com Ele. E é desta verdadeira paz que o mundo tanto necessita, que as pessoas que estão à nossa volta tanto buscam, e muitas vezes usufruem desta misericórdia que Deus derrama sobre todos nós. Se temos consciência do poder de Deus, já estamos despertos para essa verdade, que sejamos seus vasos para transformar e fazer a diferença deste mundo, dentro do plano perfeito de Deus, que tudo conduz e ordena. Sentiremos sim a verdadeira paz espiritual que somente em Cristo alcançamos.
João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 119, 165. Muita paz têm os que amam a tua luz, e para eles não há tropeço. Exatamente o que o irmão Fernando falou no início. Luz, amor. Salmo 34. Apartai-vos do mal e fazes o bem. Procura a paz e segue. E essa paz, como obediente a Deus, nós temos que levar ao mundo, pois como diz Jesus Cristo no Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No capítulo 5 da Epístola de Paulo escreveu aos Romanos, disse: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que dei a entender foi que, aceitando os homens a minha doutrina da obediência a Deus, vem a paz aos espíritos. Pensando como eu pensei, todos recebem o poder que eu tive em Jesus, e no céu a onipotência de Deus. Com a minha fé, que viveu em Cristo Jesus, entram em paz no meu espírito, ficando reconciliados comigo. Seus pecados, suas rebeldias, todos seus crimes e delitos anteriores serão perdoados. Amados irmãos em Cristo, que a verdadeira paz em Cristo seja constante em nossas vidas, que possamos cada vez mais vivenciarmos esta verdade e estarmos cada vez mais unidos num só pensamento de obediência e negação à nossa vontade humana. E que tenhamos cada vez mais a consciência, meus irmãos, que tudo isso está no nosso interno, não está externamente. Nós não necessitamos de nenhum auxílio material para vivenciar essa paz, essa verdade e ter essa luz, porque o Cristo está no nosso interno. Só antes de encerrar, só vou ler uma partezinha também que está nesse tema do irmão Otto, que ele diz assim: diferentemente de todos os outros conhecimentos, não se encontra nos livros, mas oculto em nós mesmos, e que se vai revelando à medida em que avançamos na prática da obediência a Deus, como Ele mesmo nos diz. Então, que tenhamos essa consciência que tudo está no nosso interno, que tenhamos essa energia de alimentar o Cristo, de fazer essa transformação da nossa consciência material para a consciência crística. Nós agradecemos sempre, a paz que nós recebemos aqui quando nos encontramos, quando estamos pensando na doutrina, falando, mas essa paz, meus irmãos, nos acompanha o dia inteiro. A todo momento em que nós conseguimos, pela vontade de Deus, elevarmos o nosso pensamento, reconhecer que é o Cristo que faz dentro de todo o bem todas as nossas atitudes. E isso nos traz a paz, porque essa paz é o Cristo. É a harmonia de estar em harmonia de estar em harmonia com a vontade de Deus. É isso que nós temos que buscar no nosso dia a dia, nessa prática, e que essa verdadeira paz se mantenha entre nós, que possamos estar cada vez mais fortalecidos e conscientes que tudo isso está no nosso interno. Não existe nada fora de nós. O Cristo está em cada um, e que essa energia, essa busca seja viva em cada um de nós. Porque muitas vezes nós falamos, tudo é a vontade de Deus. Isso não pode nos levar à inércia, a ficar parado. É a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é viva, é força, é energia. Que Deus nos ampare, nos ilumine, e devolva a palavra para o irmão Fernando pela vontade de Deus. Damos graças a Deus ao que nos foi dado a ouvir nesta oportunidade. Interessante a abordagem que a irmã fez. Isso é um trabalho que nós todos devemos fazer, assim como a irmã fez. Não só os pregadores, todos devem fazer. Estudar.
A irmã, para escrever esse termo, ela teve que ir atrás de tudo que se refere a essa paz na consciência. E além disso, foi necessário o quê? O discernimento, para separar, como a irmã mostrou no início, a paz material da paz espiritual. São coisas diferentes. A paz que o mundo nos traz, que é efêmera, né? Passageira, e a paz espiritual que gradativamente, como a irmã mostrou, vai se tornando cada vez maior. No início pode parecer uns segundos, uns minutos, e à medida que nós vamos colocando em prática essa obediência, esse tempo, para nós, né, como a irmã também bem frisou, para Deus o tempo não existe, né, para Deus é sempre tempo presente. Para nós, esse tempo vai aumentando, esse tempo de paz. Quanto mais nós entrarmos em harmonia com essa vontade que rege e dirige o universo visível e invisível, quanto mais nós entrarmos em harmonia, mais em paz nós estaremos. Mais em paz nós estaremos. E essa paz, como bem lembrou a irmã ao final, não depende de lugar, não depende de posses ou de falta de posses, não depende de nada externo. Depende sim deste Cristo que desperta em nós e que nos conduz neste sentido. Vamos então hoje, pela vontade de Deus, abordar, como é que eu vou dizer, esse tema que a irmã falou, só que por um outro viés. O viés das técnicas que essa irmã usou para fazer o tema dela, né? Porque ela precisou primeiro interpretação. A interpretação que a irmã usou não foi a interpretação material, foi uma interpretação espiritual, para poder escrever esse tema. Outra coisa que a irmã precisou usar para escrever o tema, eu já antecipei aqui, foi o discernimento. Sem discernimento, nós não conseguimos nem separar, nem materialmente, o que convém do que não convém. Quem dirá conseguir separar o que é material do que é espiritual. E vamos falar um pouco também sobre a oração, ao final de tudo. O professor Ugarte nos orienta que devemos praticar a santa obediência à vontade de Deus, primeiro, de forma consciente, alicerçados numa fé consciente e raciocinada. Não numa fé cega, como a humanidade inteira acredita, porque vem algum dito, entre aspas, guru, diz alguma coisa e todo mundo acredita e sai repetindo aquilo porque foi o, entre aspas, guru que falou. Na doutrina da obediência a Deus não tem isso. Na doutrina da obediência a Deus, a fé tem que ser consciente e raciocinada. Fé esta consciente e raciocinada, que por isso então está a serviço da inteligência do Cristo e da sabedoria do Cristo. E não o contrário. Nós não subordinamos a sabedoria, a inteligência, à fé. Porque se nós fizéssemos isso, nós seríamos fanáticos. Ora, subordinar a inteligência e a sabedoria a algo, como diz São Paulo, crença daquilo que não se viu. Então, nós subordinamos a nossa fé à inteligência do Cristo e à sua sabedoria. Por isso, é uma fé consciente e raciocinada. Amparada pelo quê? Para ser raciocinada? Pela razão superior. E não na nossa própria razão humana. Porque a razão superior, ela é ilimitada e perfeita. E a nossa razão humana é
limitada e imperfeita. Assim, para que possamos praticar a doutrina da obediência à vontade de Deus, precisamos então nos dedicar, primeiro, a compreendê-la, num aspecto cada dia mais amplo. Cada dia buscar compreender um pouco mais, não nos acomodarmos ao pouco que hoje nós sabemos. Embora o pouco que nós sabemos hoje seja mais do que ontem, mas ainda não é suficiente, porque se Deus é infinito, o nosso conhecimento deve chegar ao infinito. Claro, não concebido humanamente, né? Isso espiritualmente falando, e Deus o sabe quando, né? Mas essa busca deve ser o quê? Incessante. Devemos então nos dedicar a compreender essa doutrina cada dia num aspecto mais amplo. E por que nós precisamos compreender a doutrina? Pois se nós queremos praticá-la, nós devemos entendê-la, porque ninguém pratica aquilo que não entende, aquilo que desconhece. É o exemplo que já várias vezes, pela vontade de Deus, usei daqui do púlpito, da matemática. Ninguém aprende matemática com o livro guardado na prateleira. Tem que pegar o livro, pegar o lápis, a borracha é muito importante, porque vai errar muito, e se dedicar ao estudo. E exercitar. Exercitar é praticar. A doutrina é a mesma coisa. É pegar, estudar e colocar em prática. Esse mesmo entendimento que nós falamos sobre o conhecimento e despertar para um conhecimento mais amplo, uma compreensão mais ampla da doutrina, é o mesmo entendimento que nós temos que ter com relação à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, nós precisamos compreender a oração do Pai Nosso. Porque se nós não compreendemos, e vamos repetir aqui de novo pela vontade de Deus, se nós não compreendemos o que estamos pedindo, como nós vamos saber se estamos recebendo? Porque a oração do Pai Nosso é um conjunto de petições que nós fazemos ao Senhor. Oração essa, segundo nos diz o professor Ugarte, por ordem do Espírito Santo, que é a única oração que eu ensinei em Cristo e meus discípulos, e está compreendida a salvação, mediante a doutrina da obediência à minha vontade, único caminho verdadeiro de salvação. Assim nós compreendemos que é necessário termos, de novo, discernimento da oração do Pai Nosso, bem como da doutrina que estamos praticando. E por que outro motivo pela qual nós precisamos ter esse discernimento da oração do Pai Nosso? Para que nós não fiquemos apenas repetindo palavras sem sentido, como meros papagaios, fazendo vãs repetições, como nos adverte o Evangelho do Cristo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E por que as repetições que nós fazemos quando oramos o Pai Nosso não são vãs? Porque nós usamos a razão do Cristo. Usamos o discernimento. Para não ser vã uma citação, uma frase, nós precisamos ter consciência daquilo que está sendo dito. Se nós não temos consciência, vira uma mera repetição ou uma vã repetição. Repetição em vão. Isso é vã repetição, uma repetição em vão. Não tem valor nenhum. É disso que ele está falando, Mateus capítulo 6, versículo 7.
Ou como nos diz também o professor Ugarte a esse respeito, se nós oramos o Pai Nosso sem o discernimento, é como se nós orássemos numa língua estranha. Pouco ou nenhum proveito teremos da oração. Imaginem os irmãos orando em russo. Se alguém conhece o russo, vai entender. Agora nós, qual é o nosso benefício de orar em russo? Não tem benefício. Muito pouco, como disse o professor Ugarte, ou quase nenhum. Então, em função disso, vamos trabalhar pela vontade de Deus sobre a verdadeira interpretação. É disso que nós vamos falar agora, a verdadeira interpretação. O professor Ugarte nos fala por várias vezes no livro As Duas Grandes Leis Espirituais da importância da verdadeira interpretação, que é dada somente pela consciência do Cristo que desperta em nós, pela prática diária e perseverante da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz ele, aqui são várias citações, 3 citações em sequência do professor Ugarte, de citações que estão nas Duas Grandes Leis Espirituais. Não conhecendo, pois, a chave da interpretação, ele falando dos homens na lei de liberdade, não conhecendo, pois, a chave da interpretação, estabeleceram a interpretação livre da Bíblia, causando esse sistema e formação de numerosas seitas. Ao meu evangelho, trocaram a sua verdadeira interpretação, que só eu dou dos céus, falando aos meus verdadeiros servos, e sereis ensinados por Deus, e a verdade vos libertará. Ou como nos diz o Evangelho também, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para corroborar essa verdadeira interpretação que só meu Espírito Santo pode dar aos meus verdadeiros servos. Então, o professor, em 3 situações distintas na obra, página 82, 115 e 125, nos fala da verdadeira interpretação. Agora, nós já conseguimos perceber pela vontade de Deus a necessidade, como nós vimos falando desde o início, de saber interpretar aquilo que nós lemos, e nós sabemos, meus irmãos, vamos voltar um pouquinho, o quão difícil é um trabalho de interpretação já materialmente falando. Porque a prova que todo mundo queria fugir do colégio era a prova de interpretação de texto. Se materialmente já é complicado interpretar o que alguém escreveu, saber o sentido daquilo que esse alguém escreveu, quem dirá saber interpretar algo transcendental. Por isso é necessário que nós desenvolvamos uma capacidade por Cristo, né? Não por nós mesmos, uma capacidade ou faculdade que nos torne capaz de julgar, de raciocinar sobre aquilo que nós estamos orando, sobre aquilo que nós estamos lendo, para que alcancemos então maior compreensão, maior compreensão. Que capacidade é essa? Que faculdade é essa que nós precisamos para alcançar maior compreensão quando estamos estudando? Trata-se do tal do discernimento. Discernimento. Sem discernimento, nós não conseguimos julgar, raciocinar, avaliar, perceber, entender. Pois não basta, meus irmãos, aqui neste caso agora especificamente, que é espiritual, dominar técnicas de interpretação. Porque a interpretação não é simplesmente material, ela é transcendental. Temos que saber então discernir, não mais com a nossa razão inferior, mas
com a razão superior que o Cristo dá a si mesmo em nós quando nos colocamos em harmonia com essa vontade de Deus. Vamos falar um pouco então, já que nós falamos dessa capacidade ou faculdade que é o discernimento, vamos falar um pouco sobre o discernimento. Discernimento vem do latim e diz que é a faculdade de escolher o certo, ter critério ou juízo, ou efeito de distinguir com raciocínio, entre parênteses, razão, sobre as coisas. Do latim, discernire significa discernir ou separar, dividir, decidir. E mento, sufixo mento, significa meio ou instrumento. Então, o discernimento é o instrumento capaz de nos fazer separar o que é certo do que é errado, o que é bom do que não é bom. Para nós, espiritualmente falando, nós vamos considerar o discernimento uma faculdade espiritual superior. Estamos falando do discernimento espiritual, não mais do discernimento material, que desperta em nossas consciências, mediante a prática diária e perseverante da doutrina da obediência a Deus e da negação da nossa ilusória vontade humana. Faculdade essa que é capaz de julgar, separar ou distinguir do errado, o certo do errado, de forma racional e não de forma emotiva ou emocional. O discernimento nos faz distinguir o certo do errado de forma racional. Claro, amparado pela razão superior, né? Não podemos esquecer isso. Portanto, é uma faculdade, é um instrumento que independe da vontade humana ou material, pois ela, embora latente em todo ser humano, a faculdade do discernimento está latente em todo ser humano, assim como a consciência do Cristo, ela só desperta quando por Deus nós somos chamados. Assim, quando desperta em nós a consciência do Cristo. Não pela nossa vontade, mas pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nunca é demais lembrar, meus irmãos, que o discernimento espiritual superior não se confunde com o discernimento das coisas materiais. Embora, repetindo, que este discernimento das coisas materiais também seja uma faculdade do Espírito que habita em nós, contudo, do Espírito que habita em nós ainda aprisionado ao mundo dos sentidos. Esta é a razão, é a faculdade, é o discernimento humano, aprisionado ao mundo dos sentidos. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Viram aqui o discernimento? A consciência humana, o homem natural, o discernimento humano não compreende as coisas do Espírito de Deus. Somente é capaz quando desenvolvemos, pela transcendência do Espírito, este discernimento espiritual. Por que não compreende? Porque para a consciência humana
as coisas de Deus lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui está o segredo do discernimento das coisas do Espírito. Desenvolver a mente de Cristo. O discernimento superior, meus irmãos, nos possibilita separar o bem do mal. O que convém daquilo que não convém. O que edifica daquilo que não edifica. O que prejudica o meu próximo daquilo que não prejudica o meu próximo. Sem esta faculdade ou sem o discernimento espiritual, andaríamos como o mundo anda, às cegas. Assim, por Cristo, diz Paulo aos Tessalonicenses: examinai tudo, retende o bem. Em outras cartas, divinamente inspiradas, São Paulo nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Como nós vamos saber se é honesto, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se nós não tivermos o discernimento superior? Estaríamos às cegas, guiados pela nossa própria consciência material. Ou como também nos diz ele: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Como separar o que é lícito do que não é lícito? O que edifica do que não edifica, se não tivermos discernimento? Também poderíamos dizer que o discernimento, então, é para nós, como o português é para o advogado, um instrumento. O discernimento para nós é um instrumento que auxilia na melhor forma de interpretar ou agir em conformidade com a santa doutrina. O professor Ugarte nos fala também na obra As Duas Grandes Leis Espirituais. O que não puderam fazer a religião, nem a ciência oficial, poderá realizar a ciência divina, dentro da lei de obediência, reformar o indivíduo pelo desenvolvimento do discernimento. Em outra passagem, não nas Duas Grandes Leis Espirituais, no artigo A Consciência do Cristo em Nós, ele nos diz: à medida em que nós praticamos internamente a obediência ao Pai, vai se desenvolvendo cada vez com mais sabedoria a consciência do Cristo em nós. Recebemos gradativamente o discernimento do Cristo, discernimento superior, não mais material, para compreendermos. Então, sem discernimento não há compreensão. Em cada vez em maior grau, o seu evangelho da obediência à vontade do Pai, dentro de seus mandamentos e estatutos. No homem símbolo, ele nos diz: nasce o menino, como nasceu a humanidade, comendo leite e mel, até discernir entre o bem e o mal, como diz o profeta Isaías. Assim também a humanidade. Aqui entramos nós. No princípio da sua evolução espiritual, serve-se de leite e mel,
até o que? Alcançar o discernimento, que a capacita para maiores conhecimentos. E no Vontade e Inteligência, no artigo Inteligência, ele nos diz: todas as faculdades da alma que nós temos infinitamente limitadas, então nós temos infinitamente limitadas, mesmo enquanto homens presos ao mundo dos sentidos, e que se vai, como nós vimos antes, se desenvolvendo à medida em que nos dedicamos à prática da obediência. Deus, essas capacidades, essas faculdades da alma, Deus as tem infinitas, oniabarcantes, como sejam a razão, que nós falamos no início, da fé consciente e raciocinada, o juízo, o discernimento. Então, o discernimento é uma das faculdades, como nós íamos falando lá no início, faculdade da alma. A consciência e as faculdades criadoras da alma. Então, meus irmãos, com base nisso, conhecedores agora desta ferramenta, um pouco mais, não que nós não conhecêssemos essa ferramenta tão importante, ou esta faculdade da alma, precisamos trabalhar por ela, trabalhar para desenvolver um maior discernimento das coisas do Espírito, para que não sejamos, como nos aconselha o Evangelho, apenas ouvidores da lei, mas cumpridores da palavra de Deus, para que assim nós possamos alcançar a grande promessa que está lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, falo-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. Eu dou graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos todos nós aqui reunidos em obediência a esta vontade de Deus, e peço que os irmãos, pela vontade de Deus, se coloquem de pé para que façamos a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E nós temos fé, mais do que fé, a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós e está em nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos em teu santo nome, isto é, por tua santa vontade. Rogamos-te, Senhor, que nos perdoe de todas as nossas imperfeições e nos ilumines com o teu Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para recebermos a tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da tua doutrina restaurada nesses dias na terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do teu poder te suplicamos, que abençoe a todos nós aqui presentes, bem como a todos os teus servos obedientes, onde quer que estejam, fazendo a tua vontade. Afasta, Senhor, de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anjos de luz, que na terra fizeram a tua santa vontade dentro de teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até ti, teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são contigo um só Espírito na tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com a tua sabedoria, e ilumina-nos com teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado,
Rogamos-te por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente. Em especial, Senhor, pelos que nos pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso e sabe as necessidades de cada um de teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for da tua vontade. Afasta, Pai bendito, da face da terra o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca de teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, te suplicamos pelos governos da terra e pelas pessoas postas em dignidade, principalmente, Senhor, pelo governo deste país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Até na nossa invocação, agora no final, a gente pediu o quê? Paz entre todos nós. Porque na verdade essa paz que a irmã fala e que o irmão também falou no tema dele, essa tranquilidade de espírito que nos vem, sem essa paz, sem essa tranquilidade de espírito, não tem como praticar audiência. Se tu está perturbado, não tem como praticar audiência. Então, por isso, é necessário que busquemos verdadeiramente essa paz interior, para que possamos, assim, cada vez mais penetrar nesses conhecimentos transcendentais e usar o que? Essa faculdade tão importante que nós precisamos usar, que é o discernimento. Porque é uma ciência, a doutrina é uma ciência, e ela precisa ser entendida e praticada como ciência. Se nós continuarmos tratando a doutrina como uma religião, nós não precisamos de discernimento, não precisamos de nada dessas coisas, nem de fé consciente e raciocinada. Agora, pela vontade de Deus, se algum irmão ou irmã teve a graça de ver ou ouvir espiritualmente, ou quiser dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Eu quero. Hoje eu não estava bem de manhã. Eu tinha que sair do meu quarto e eu não estava bem. E aí eu estava tentando orar, não conseguia, tentando orar, não conseguia. O Pai Nosso começava e já me dispersava. E eu estava chorando porque eu estava me sentindo muito mal na vida de consciência. E aí eu disse, eu estava com o pai, quando eu já eu estava chorando, a professora foi falar comigo e falou sobre a doutrina, né? E foi muito graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Eu quero dar um testemunho. Eu estava em Bé, lá na praia de férias, né? E aí eu tinha um compromisso pessoal e daí o pai me pediu para trazer o carro para fazer a revisão, uma Hilda. Tá, não vou fazer a revisão, né? Era só balanceamento, eu deixava o carro e ia fazer os compromissos e tal. Ontem. E aí, tá, deixei vinda pela Freeway, né? O carro estava normal, né? Quando eu deixei lá na oficina, o cara foi dar uma volta com ela na esquina, tipo, na quadra, e deu um pano na caminhonete. Né? Estragou a mangueira, não sei o quê, e o carro parou de funcionar. Então, eu só quero agradecer pelo amparo,
E aí o pai me ligou depois para dizer o que tinha acontecido. Eu disse, graças a Deus, né? Daí eu lembrei da paz, essa paz. Graças a Deus. Isso aí. Verdade. Nós estamos amparados e muitas vezes nem nos damos conta. Né? Mais alguém deseja falar? Se não, vamos todos de pé pela vontade de Deus, cantar em obediência para encerrarmos a reunião. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos o teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos
agrada-nos a ver aqui reunidos hoje. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Reconforta-nos, Senhor, no teu santo espírito de obediência. Ampara-nos, orienta-nos e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos nós.